Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos-nos diante da misericórdia do Senhor, reconheçamos as nossas culpas, para que deste modo, com o coração contrito e humilde, a nossa oração chegue ao coração daquele que é o nosso Redentor. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, vós nos acompanhais com amor eterno, transformando as sombras da morte em aurora de vida. Olhai agora compassivo as lágrimas dos vossos filhos. Dai-nos, Senhor, vossa força e proteção, para que a noite da nossa tristeza se ilumine com a luz da vossa paz. O vosso Filho e Senhor nosso, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, deu novamente a vida. Dai-nos a graça de ir ao seu encontro, para que, após a caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos com nossos irmãos, onde todas as lágrimas serão enxergadas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhamos o Santo Evangelho. No Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, às vezes nos pegamos perguntando o que é a vida. O que é essa pequena porção de tempo que pode ser tão pequena e talvez um pouco mais longa? Alguns não tiveram sequer o direito de nascer depois de serem gerados. Outros tiveram um pequeno intervalo de tempo e morreram tão cedo. Outros foram um pouco mais adiante. Mas o que são 70, 80, 90, 120 anos diante de um universo tão grande, diante de um tempo que nós não conseguimos alcançar e às vezes nem mesmo pensar? O que é certo é que o espaço de tempo que nós temos é muito curto e nós precisamos pensar principalmente no que nós somos capazes de fazer nesse tempo que nos foi dado. Para algumas pessoas,
existe o desespero de ver que a cada segundo o tempo passa tão rápido. E esse monstro que alguns imaginam chamado tempo passa a ser um grande competidor e muitas vezes um grande esmagador. Mas para outras pessoas, elas conseguiram entender exatamente o que é essa porção e o que é o grande universo e algo que vai muito além dele. Essas pessoas foram capazes de entender uma porção de tempo como possibilidade para conhecer o céu e a terra, para conhecer a Deus e aos irmãos. É assim que nós entendemos a vida e a missão do Padre Francisco. Desde muito jovem, nesse coração, só existia uma possibilidade: de conhecer a Deus, o de amar a Deus, o de servir a Deus e de caminhar o tempo todo com Ele, nesse curto espaço de tempo chamado vida. E depois de conhecer tanto a Deus e de tanto ouvir o seu Evangelho, ele não teve outra dúvida senão: eu preciso conhecer a Deus conhecendo os irmãos. E a sua vida, por causa disso, passou a ser doação. E quanto mais ele conhecia as pessoas, mais ele era capaz de conhecer a Deus. E quanto mais conhecia a Deus, mais ele era capaz de amar as pessoas. Assim, a gente percebe ao longo de sua vida, e vocês conheceram bastante, que esse homem estava sempre apressado, sempre correndo porque ele queria a graça do céu, correndo porque ele queria os braços dos irmãos e ele queria ceder os seus braços também para que esses irmãos pudessem ser acolhidos por aquilo que ele tinha de mais belo dentro do seu coração, ou seja, a força do amor. E assim passou nesse instante tão rápido de vida, o que são 70 anos diante de um universo tão antigo, né? 70 e poucos anos diante daquilo que ele podia realizar. Mas no espaço de tempo que Deus lhe deu, ele fez tudo muito bem, como nós acolhemos da palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7º. Jesus fazia tudo muito bem. E quando a gente olha para Padre Francisco, a gente entende exatamente isso. Ele buscou fazer sempre tudo muito bem. O Evangelho também que nós acolhemos de São João nos fala exatamente sobre esse caminho que Jesus nos abre. Jesus não apenas foi para o céu, venceu para nós a morte e nos prometeu que nós um dia iríamos também, porque ele viria nos pegar, ele viria nos retomar, ele viria outra vez estar conosco para que nós definitivamente estivéssemos com ele por toda a eternidade. Esse tempo, sim, é um tempo distinto de todos os outros tempos. Esse tempo, sim, é que a gente precisa, perceber e caminhar para ele, porque afinal de contas o céu nos foi prometido. Enquanto aguardamos a grande ressurreição, indo ao caminho do céu através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como nós ouvimos no Evangelho, por aquela palavra que foi instigada pelo apóstolo Tomé, nós entendemos o que nós estamos realizando hoje. Nós estamos celebrando uma vida que valeu a pena ser vivida. Nós estamos celebrando uma vida que foi total doação. E quando a vida é total doação, a pessoa humana se torna uma missionária do Senhor. E aqui nós estamos diante de um missionário. O missionário não pode viver senão fora de sua terra, talvez fora de sua casa. O missionário não pode senão ser enterrado em uma terra distante. O missionário não pode senão ser lembrado por aquele a quem ele serviu e ao mesmo tempo ser lembrado pelos irmãos, pela força do amor que ficou, porque ele transmitiu única e exclusivamente aquele a quem ele serviu. Não pode existir um lugar para o Padre Francisco senão o céu, e nós sabemos que ele está lá. E se existe aqui um corpo que mostra a simplicidade da vida e como a vida é perecível, nós sabemos que sua alma está na eternidade, enquanto um corpo espera o dia da grande ressurreição. Nós queremos muito, muito agradecer a Deus por não ter presenteado esse irmão tão querido e tão amado, um irmão que foi capaz de amar e por isso foi amado por tantas outras pessoas, um irmão que sempre quis o céu e nunca deixou de querer a vida dos irmãos
principalmente aqueles que estavam claudicantes ao longo da sua existência, seja pela pobreza material, seja pela pobreza espiritual. E ele, tirando do tesouro do céu, distribuiu a todos pela sua generosidade e pela sua caridade. Obrigado, Senhor, pela vida de Padre Francisco, e vos pedimos unicamente que um dia também nós sejamos capazes de chegar nesse curto espaço de tempo que nós temos a realizar, pelo testemunho do nosso irmão, uma caridade muito próxima à que ele praticou, e ao mesmo tempo que nós tenhamos como ele um coração totalmente devotado ao céu, porque um dia queremos, juntamente com ele, com a Virgem Maria, com São José, com Santo Antônio e com todos os santos, servir a quem ele serviu e amar definitivamente aquele a quem ele amou. Elevemos as nossas preces ao nosso Deus, pedindo paz e felicidade para os nossos mortos. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso irmão Padre Francisco, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Padre Francisco, que comeu o pão da vida eterna, comungando o corpo de Cristo, para que ele ressuscite no último dia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos irmãos, parentes e benfeitores que nos precederam, para que recebam a recompensa de seus trabalhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que morreram na esperança da ressurreição, para que sejam acolhidos com bondade na luz da sua face, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos irmãos que aqui se reuniram na mesma fé e devoção, para que sejam reunidos na glória do seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aproveitem, ó Pai, aos vossos filhos estas nossas preces, perdoai-lhes todos os pecados e dá-lhes participar da vossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos com todo amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. ó Deus, vós criastes o sol e a terra, e destes o lugar às estrelas. Renovastes pelo batismo o homem cativo da morte. Mandastes nosso Senhor Jesus Cristo, rompidos os laços da morte, ressurgir para salvar os que creem e ressuscitar os membros do seu corpo. Olhai compassivo esta sepultura, para que esse nosso irmão repouse tranquilo e ressuscite com os vossos santos no dia do julgamento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, quero agradecer ao Seminário Maior pela presença, pela iniciativa do Padre Luiz Henrique, pela presença dos sacerdotes que aqui também se fazem presentes, e também por tantos filhos do Padre Francisco, amigos do coração, que quiseram estar conosco nesse momento de nossa homenagem, recordando sempre a vida e a obra desse nosso irmão, que temos certeza já está no reino definitivo. Então, a todos muito obrigado, e que a nossa bênção que desejamos dar, recordando a presença do Padre Francisco em nossas vidas, também seja também para todos os irmãos
que aqui repousam, e todos, sabendo ou não, esperam o dia da ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre Virgem Maria, de São José e de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da Vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.